Eu estou trazendo esse tema como uma forma de retomada de conteúdo, porque todos já ouviram falar da tal democracia. Mas recentemente desencadeou-se uma polêmica em relação à democracia relativa. Existe democracia relativa? Para nós chegarmos a uma explicação bem detalhada, primeiramente eu preciso que vocês tenham a compreensão do que é democracia. Vocês já tiveram aulas de história, aula de filosofia, já ouviram falar, por exemplo, do Maquiavel, um filósofo importante do final da Idade Média, aonde criou uma teoria política de um regime totalitário, uma necessidade para a época para manter a ordem, para manter a disciplina. E essa teoria política traz como objetivo a disciplina, o controle de um Estado na base da coerção. Por isso que o Maquiavel ganhou o estereótipo de maquiavélico, como se fosse algo do mal. Maquiavel não era do mal, era um grande filósofo, simplesmente criou uma teoria política necessária para um período em que iniciava-se a criação dos Estados modernos. Depois de Maquiavel apareceu outros teóricos políticos, como por exemplo Thomas Hobbes, que idealizou a teoria do Leviatã, que também é um modelo ou um regime de governo onde o governante tem que agir como um monstro das profundezas que causa o terror nas pessoas. Uma analogia ao monstro das profundezas narrados lá na Bíblia, no livro de Jó. Leviatã é um monstro que assusta todos os outros seres que existem nas profundezas do oceano. E segundo Hobbes, o Estado tinha que ser esse Leviatã para com as pessoas. A partir do século XVIII surgem as ideias iluministas e traz um novo conceito político, como por exemplo o conceito de três poderes, idealizado por Montesquieu. E os estados então deixam de ser estados absolutistas e passam a ser estados republicanos, democráticos. No século XVIII surge o capitalismo, que a gente já trabalhou aqui também, e esse capitalismo se transforma num modelo político-econômico, e então os estados passam a se estruturar a partir de então em uma forma, em um sistema, em um modelo político-econômico e em um regime. Eu disse no início da aula que é preciso a gente primeiro ter a compreensão do que é democracia, e ao ter esta compreensão, saber que o contrário de democracia nos dias de hoje é a ditadura. Aquilo que lá no passado nós conhecíamos como estados totalitários, absolutistas, hoje a gente vê como ditaduras. Hoje temos dois regimes possíveis: democracia e ditadura. Democracia, como a própria etimologia da palavra sugere, governo do povo. Aonde o povo governa, os políticos saem do povo. E a ditadura, evidentemente, que é um regime de governo onde um ou um grupo governa. Eu gostaria que vocês entendessem um pouco sobre a democracia a partir da democracia dos Estados Unidos. Um filósofo chamado Alexis Tocqueville escreveu uma obra, A Democracia na América. E nesta obra política de Tocqueville, ele expõe que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. E por que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo? Poderia enumerar uma série de fatores para você, mas eu vou destacar dois. Um é a questão cultural e histórica de um povo que saiu da Inglaterra, meio que enxotado pelo poder vigente lá na Inglaterra,
e foi mandado para a América do Norte como uma forma de castigo. E esse povo chegou nos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos. No início era chamada de 13 colônias americanas. E eles fizeram um juramento para eles mesmos de construir uma nação poderosíssima. E os Estados Unidos se transformou numa nação, num país poderosíssimo, economicamente, politicamente e democraticamente. Os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica do mundo, é a maior democracia do mundo. Mas esse é um fator. O outro fator que eu entendo que a democracia nos Estados Unidos é a maior democracia é o fato de que os Estados Unidos têm uma estabilidade política desde que se transformou numa nação independente em 1776. Os Estados Unidos proclamaram a sua independência, fizeram uma constituição numa forma republicana, num sistema capitalista, num modelo político, num sistema presidencialista, num modelo político-econômico capitalista e num regime democrático. De 1776 até hoje, isto dá 247 anos. Os Estados Unidos está com a mesma Constituição e os Estados Unidos continua sendo uma república presidencialista, capitalista, democrática. Isto faz com que o povo aprenda a conviver com a república, que é a forma, com o sistema, que é o presidencialismo, com o capitalismo, que é o modelo político-econômico, e com a democracia. Nós, no Brasil, tivemos 7 constituições. Já mudamos a forma de monarquia para a república. No sistema nós já fomos parlamentaristas, hoje somos presidencialistas. Nós enfrentamos mudança nos regimes, já fomos ditaduras por 2 vezes e agora nós somos uma democracia. Só que a nossa democracia, ela é uma criança começando a engatinhar, porque 35 anos que é o tempo que nós temos da nossa democracia, de 88 até aqui, é um tempo muito pequeno na política para o povo compreender e entender o que é democracia, o que é capitalismo, o que é presidencialismo e o que é república. Às vezes a gente pergunta em sala de aula para os alunos o que é presidencialismo, como funciona, o que é parlamentarismo, como funciona. Às vezes os alunos de ensino médio não sabem. Levem em conta que apenas 43% da população brasileira está ou tem ensino médio. Que dirá dos outros 57% que não estão ou não têm ensino médio? Como é que nós vamos cobrar desse povo um entendimento sobre democracia, ditadura, capitalismo, socialismo, presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, república? E olha que eu estou falando destes termos que a gente usa na política atual, porque existem outros conceitos que são apenas teóricos: sofocracia, plutocracia, comunismo. Então, eu digo para vocês que é difícil para o povo ter um entendimento político com base apenas no que o senso comum propaga. A política é uma ciência que se aprende na escola, e se a gente considerar que 57% não tem acesso ao ensino médio no Brasil, ou não tem porque não quer, significa dizer que eles não tiveram acesso à filosofia, à sociologia, que são as disciplinas que trariam esses conceitos para essas pessoas. Mas vamos lá. O que pressupõe uma democracia? Quais seriam os elementos, as características de uma democracia? Quem seria capaz de me dizer uma característica do regime democrático?
uma característica que nós temos na democracia. Direitos. Direitos. Vamos colocar esses direitos de forma organizada. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de culto. Ou liberdade religiosa. Liberdade de manifestação, que nós já abordamos há pouco tempo atrás. Liberdade de manifestação. Há pouco eu falei para vocês sobre o conceito de 3 poderes criados por Montesquieu. Então, na democracia é fundamental o funcionamento dos 3 poderes, das instituições dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em toda a democracia, então, tem que ter os 3 poderes. E eu deixei por último aquilo que é o principal, que eu considero o principal que caracteriza uma democracia. O que vocês acham que é o elemento principal numa democracia? Como é que se resolvem as coisas? Como é que se decidem as coisas numa democracia? Pelo voto. Então, o voto é um dos principais elementos de uma democracia. Vamos voltar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, primeiro porque tem 247 anos sem alternar nenhum regime. Nos Estados Unidos tem liberdade de expressão. Nos Estados Unidos tem liberdade religiosa. Tem pessoas de todas as nacionalidades, de todas as religiões, e ninguém vê acontecer nada, nenhum tipo de represália quanto à questão religiosa de nenhum cidadão ou de um imigrante que esteja lá. A liberdade religiosa é um elemento forte na democracia. Liberdade de manifestação, a gente não vê nenhuma truculência de polícia, de forças do Estado contra manifestações nos Estados Unidos, embora lá o número de manifestações não são tantos quantos em outros países, porque lá tem uma economia estável, é a maior potência econômica. Nos Estados Unidos tem os 3 poderes, e nos Estados Unidos tem o instrumento do voto. Por isso que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. O contrário disso é ditadura. Numa ditadura não tem liberdade de expressão, não tem liberdade religiosa, não tem liberdade de manifestação, não tem 3 poderes e não tem voto. O governante se apossa do poder e se perpetua. Em alguns países, esses ditadores ficam décadas. Vamos citar alguns exemplos mais comuns que vocês já ouviram falar. Na União Soviética, a partir da Revolução de 1917, entrou o Lenin morreu, assumiu o Stalin e ficou décadas. O regime na União Soviética, ou Rússia, como queira, durou até 1989, só com a perestroika e com a glasnost, no final da década de 80, que conseguiram recuperar a democracia, mas ainda não é uma democracia plena na Rússia, porque ficou os resquícios de uma ditadura que durou décadas. Na China, a ditadura iniciou-se com Mao Tse-tung em 1948 e até hoje perdura-se o regime ditadura. Em Cuba, em 1960,
até hoje. Na Coreia do Norte já está lá já é uma questão dinástica. Hoje o Kim Jong está lá com 40 e poucos anos, talvez 40, e vai viver mais uns 40, isso é garantia de que na Coreia do Norte vai durar mais 40 anos uma ditadura. E o pai dele já foi ditador até morrer. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que quando se perde a democracia e se instaura a ditadura, é difícil de recuperar a democracia. Nós aqui no Brasil vivemos a experiência da ditadura com Getúlio Vargas de 37 a 45 e vivemos uma segunda experiência de 1964 a 1985. A segunda ditadura brasileira durou 21 anos. E isso a gente pode dizer que foi uma sorte a gente conseguir recuperar a democracia tão rápido, porque com as experiências que eu acabei de citar para vocês da China, de Cuba, da Coreia, da Rússia, conseguir recuperar a democracia em 21 anos é algo a ser comemorado, porque é difícil você recuperar a democracia, porque os governantes ditadores, eles têm o controle das armas, do exército, da marinha, da aeronáutica, e evidentemente que é muito difícil combater o poder armado de um Estado. E um ditador, ele não alivia as coisas, ele tem serviços de inteligência, ele tem infiltrados, ele tem informantes, é difícil de se organizar. A não ser que aconteça como aconteceu no Brasil. A maioria do povo brasileiro saiu nas ruas pela campanha das diretas e pressionou de forma tal que não teve outro jeito. Mas assim, é difícil de articular um país para conseguir restabelecer a democracia. E hoje o Brasil tem liberdade de expressão, tem liberdade religiosa, tem liberdade de manifestação, tem os 3 poderes e tem o voto. Há questionamentos sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de manifestação, sobre o próprio voto, mas temos. Talvez porque as pessoas às vezes não sabem conviver com a democracia. A democracia não é um negócio, um oba-oba em que tudo pode. A democracia é um regime bom, o melhor entre os dois, evidentemente, mas democracia é a possibilidade que o indivíduo tem de ser livre ou poder fazer tudo aquilo que a lei permite. Exemplo, a liberdade de expressão na democracia não significa dizer que uma pessoa pode falar o que ela bem entende. Porque na própria Constituição tem alguns artigos que dizem assim: eu não posso te chamar de ladrão. De acordo com a Constituição, te chamar de ladrão sem poder provar que você é ladrão constitui calúnia, difamação. Eu não posso discriminar a pessoa pela raça, pela condição sexual dela, em nome da minha liberdade de expressão, porque está na lei, uma lei antirracismo, uma lei contra a homofobia. Então, na democracia, a minha liberdade, ela é bastante ela é grande em relação às ditaduras, mas assim, a partir do momento que eu me submeto a viver numa sociedade civil organizada, eu não sou livre 100% para falar o que eu quero, para agir da forma que eu quero. Há limites. Nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nós temos um instrumento do voto. Então eu diria para vocês que no Brasil a gente tem uma democracia. Não é uma democracia absoluta como a democracia dos Estados Unidos, porque lá, além de ter todos esses elementos, o povo sabe conviver com esses elementos. No Brasil nós temos todos esses elementos, mas às vezes falta entendimento, por exemplo, para lidar com a liberdade de expressão, para lidar com a liberdade da manifestação, para lidar com o instrumento do voto. Então,
A nossa democracia ela não é absoluta, mas ela é plena. Agora, existem democracias que pode faltar um desses itens. Isto não significa dizer que esse país, esta nação, não seja uma democracia. Se vocês considerarem que os principais elementos da democracia é o voto e os 3 poderes. Então tem países que têm o instrumento do voto, que têm os 3 poderes, mas não tem liberdade de manifestação, não tem liberdade de expressão. Alguém tem ideia de um exemplo de um país nessas condições? Venezuela, por exemplo. O que faz com que as pessoas digam que a Venezuela é uma ditadura? Mas, repito, se vocês considerarem que a principal característica de uma democracia é o voto, sim, porque na ditadura, um tirano toma o poder e não dá a opção do povo escolher um governante. Consequentemente, ele vai tirar a liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de manifestação. Mas ele não tomou o poder pela força, ele foi colocado lá pelo voto. Então, eu estou falando tudo isso para vocês por quê? Não sei se vocês acompanham a política, as redes sociais. Eu estou falando tudo isso porque surgiu uma polêmica envolvendo comentaristas políticos, jornalistas famosos, alguns próprios políticos, fazendo uma dura crítica em relação a um fato que aconteceu uma semana atrás, 10 dias atrás, quando o presidente da Venezuela esteve no Brasil. E o presidente do Brasil fez uma fala, e nesta fala ele disse que a democracia é relativa. Ele estava se referindo à democracia da Venezuela. E o que seria então a tal da democracia relativa? Relativo é o contrário de absoluto. Nos Estados Unidos nós temos uma democracia absoluta, porque todos esses elementos são contemplados na democracia americana. E tem países que têm o voto, tem os 3 poderes, mas falta ou 1, ou 2, ou 3 elementos para que a democracia se torne plena. E se ela não é uma democracia plena, ela é uma democracia o que então? Relativa. Se ela não é uma democracia absoluta, se ela não é uma democracia plena, é óbvio que ela é uma democracia relativa. Então é errado o que o presidente da República falou em relação à democracia relativa? Criou-se uma narrativa, o senso comum criou uma narrativa de que, nossa, o que é isso? De onde ele tirou democracia relativa? Pelo que eu entendo do conceito de democracia, considerando que o voto, os 3 poderes são os elementos que caracterizam uma democracia, eu diria para vocês o seguinte: é democracia relativa, sim. E a ditadura, existe ditadura plena ou ditadura relativa? Aí não, porque a ditadura é ditadura. Numa ditadura não tem nenhum desses elementos. Como é que vai ter uma ditadura relativa? A ditadura, para mim, ela é absoluta ou plena. A democracia não. A democracia sim pode ser absoluta, plena ou relativa. Ok, pessoas? Muito bem.